Abrir algum negócio na área de alimentação sempre passa pela cabeça. Você fica um pouco dependente da pessoa que vai ser responsável pela parte de cozinha, né? Tem muita tranquilidade quando eu erro. Se você acredita na sua ideia, acha uma maneira de colocar ela pra rodar. Uma coisa tem que saber bem, sabe? Aí... Gente, bem-vindos a mais um episódio do Gente que Empreende. Já vou começando aqui pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho também para você receber notificação de episódio novo. Cada dia que passa a gente tem uma história mais incrível para contar aqui e você sabe que o que a gente traz aqui no Gente que Empreende são histórias reais. Empreendedores que vêm aqui para compartilhar a verdade sobre essa jornada empreendedora. Vocês sempre falam sobre isso, né? A gente fica vendo histórias de todo mundo que deu certo e sucesso e tal. Vamos contar histórias reais. É isso que a gente tem aqui. A gente fala dos desafios, das dificuldades, dos momentos em que as coisas não estavam dando certo e também, claro, a virada, né? Quando o negócio acaba virando um sucesso e dando certo. Hoje o papo vai ser incrível com um empreendedor de uma área que, muita gente pensa em empreender com alimentação. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Imagina que você quer abrir um restaurante, já está com seus planos, já está procurando espaço, já está tudo ali direitinho para você começar. Vem uma pandemia e tudo fecha. Você não pode mais abrir o restaurante, não faz sentido começar um negócio com tudo fechado, com tanta restrição. Você faz o quê? Começa a fazer suas massas e enviar para a casa das pessoas. Isso acaba virando o MVP do seu negócio, um teste para saber se aquilo iria dar certo, se aquele cardápio faria sentido. E aí, quando tudo foi resolvido, esse negócio foi aberto e é sucesso. Quem está aqui comigo é Márcio Shiromatsu, fundador do Pasta Shiroma, do Shiroma Deli. Tudo bem, Márcio? Tudo bom e você, Juliana? Também, tudo certo. Faz sentido essa historinha que eu contei? É isso mesmo, é verdade. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Imagina, obrigada eu. Gente, o Márcio é formado em administração. Em certo momento da vida ele falou, não, quero trabalhar com alguma coisa que eu gosto, que faz sentido, resolveu estudar gastronomia e aí partiu para essa área. Então, Márcio tem uma história bem interessante, assim, de transição de carreira, de jornada empreendedora. Tenho certeza que ele vai compartilhar muita coisa bacana aqui com a gente. Vamos começar por esse momento da pandemia, então. Tava ali, você querendo abrir seu restaurante, fechou tudo. Deu um desespero no primeiro momento de, nossa, meus planos foram por água abaixo? Olha, eu não senti, eu acho que não senti muito desespero, não. Eu tive até sorte, assim, que aconteceu num momento, para mim, que eu não tinha me comprometido com nada ainda, físico, né? Porque eu podia ter alugado, já podia ter investido, né? Então, eu acho que eu só aproveitei, né, a situação e para mim foi muito natural. É uma coisa que eu já esperava fazer, né? Fazer massa e entregar para as pessoas. Então eu comecei com uma área do meu negócio que já estava na minha cabeça, né? Já estava nos seus planos ter esse serviço de entrega de massa a domicílio? Sim. Eu só não sabia como ia ser a aceitação, né? Como ia ser a demanda. Então, como você disse, né? Com certeza foi o meu MVP, né? Entender o gosto das pessoas, né? Então de certa forma foi ótimo para isso. E aí, para o pessoal entender, não é que ele entrega a massa, o prato pronto em casa ou só a massa para você pôr no forno, alguma coisa do tipo. Ele entrega a massa fresca, os ingredientes da receita, te explica como fazer ou finalizar aquela receita em casa. É uma experiência super interessante que fez muito sentido na pandemia, né, Márcio? As pessoas estavam querendo consumir coisas diferentes, não podiam sair, isso era feito em casa e acabava aquela coisa de cozinhar, também virou algo interessante ali na pandemia, né? As pessoas se conectando com isso, fazendo uma experiência dentro de casa. Você sentiu ali que o que você estava oferecendo estava fazendo sentido para quem seria o seu público? Com certeza. Até a resposta foi melhor do que eu imaginava, assim, logo no começo teve muito interesse, assim. Eu basicamente não fiz uma promoção, não fiz nada, né? Eu tinha uma conta no Instagram que eu publicava meu trabalho de
de massa, né? De fazer pasta e publiquei por lá mesmo. E a demanda veio assim meio que instantânea, assim. Então foi interessante de ver. Eu acho que o desafio grande para mim foi conseguir entregar uma massa fresca, né, na casa das pessoas, porque a massa fresca ela é muito sensível, né, muito delicada, principalmente massa recheada, que eu vinha descobrir que é a preferência dos paulistas, né? Eu não tinha essa noção, porque até então, onde eu me formei e trabalhei no Canadá, não tem essa preferência tão clara assim, né? Porque você tem as massas longas, as curtas de molho e tem as recheadas. E aqui, a preferência é muito maior. Isso acabou até direcionando o seu cardápio para quando você abriu de fato o restaurante. Sim, sim. Eu sempre quis... Eu nunca pensei no negócio também assim para ser construído totalmente visando o consumidor, a necessidade, né? Porque eu tenho valores e coisas que eu acredito que são importantes também, né? Então eu sempre quis, por exemplo, colocar massas do sul da Itália, que são massas de sêmola e água, que as pessoas não conhecem muito. Então, por não conhecer, às vezes não tem esse desejo, né? Mas era uma questão importante para mim, né? Então, é uma das coisas que eu sempre balanceei, assim, para pensar no negócio. Mas a recheada, que a gente está só voltando um pouquinho ao assunto, ela é a mais complicada de entregar, porque ela tem muita umidade dentro da massa, né? Então, com certeza eu tive vários aprendizados aí nesse ano da pandemia de como manter ela melhor, né? Como chegar melhor, como armazenar ela melhor. E ainda hoje continua sendo um desafio, mas a gente conseguiu resolver boa parte dos problemas aí. Vamos falar um pouco da sua transição de carreira? Então, você se formou em administração de empresa, trabalhava nessa área financeira. Como que foi? Você sempre quis ter seu próprio negócio? Você sempre gostou de comida, de pasta? Como era isso para você? Eu sempre gostei de comer. Eu comia bastante quando era criança, adolescente. Volume mesmo, assim. E acho que foi mais no final da adolescência que eu comecei a pegar gosto, assim mesmo, né? De apreciar gastronomia. E negócios também, depois fiquei 8 anos trabalhando numa consultoria financeira. E aí a gente abri com outros sócios uma outra consultoria. E a gente conversava direto, assim, que tipo de oportunidade, qual é a tendência, né? E a gente ficava analisando os mercados e procurando novos negócios para abrir. E aí chegou um momento para mim que eu pensei assim, acho que, né, não faz sentido para mim, no caso, ficar pensando muito onde está a oportunidade antes de eu ir atrás da minha paixão de desenvolver em algo que eu goste, né? E aí foi meio que o clique que deu. Eu gostava muito de comer, de cozinhar. E aí eu falei, vou atrás disso, né? Vou me especializar nisso. E aí, na minha cabeça, uma hora isso ia se conectar, né? Eu falo muito isso quando as pessoas me perguntam sobre onde tem oportunidade, qual o melhor mercado, ou qual a tendência. Eu sempre falo que não adianta você querer empreender em uma área porque você acha que vai dar dinheiro, ou que é aquilo que vai crescer, ou aquilo que é tendência. Você precisa abrir em uma área que você goste, né? Ou que você tenha algum conhecimento. Então, eu falo que empreendedorismo passa por essa questão do autoconhecimento. Quem sou eu, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. E aí você vai entender daquilo ali o que as pessoas pagariam, né? Para ter do que você gosta e do que você sabe fazer. Sim. Eu acho que você foi meio por esse caminho. Você tem que entregar algum valor para as pessoas, né? E como é que você vai entregar um valor se você não é bom naquilo que você está se propondo, né? E para você ser bom, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com beisebol. Eu fiz beisebol, né? E você não sai sendo um bom jogador de beisebol, né? Você tem que treinar, e não é assim 1 mês, 2 meses. É 1 ano, 2 anos, 3 anos para você conseguir navegar ali, né, pelo jogo. E a mesma coisa, né? Acho que meio com tudo na vida. Assim, você tem um tempo, você tem que se dedicar. Então, para você conseguir gerar algum valor, né? Então, foi isso que eu fui atrás. E, Márcio, por que massa? Olha,
Por incrível que pareça, eu sou, né, de família japonesa, né? Sempre tive muita ligação mais com comida japonesa, com gastronomia japonesa. E apesar de não parecer, a culinária italiana é muito similar à japonesa em questão de valores, assim, né? É uma culinária muito simples, assim, né? Que é pautada na qualidade dos ingredientes. Então, você não vai ver uma coisa muito rebuscada, assim, de sabores, né? Rebuscado, eu digo assim, potente, muita pimenta, muitos aromas, muitas ervas, né? É uma coisa muito simples, assim. Então, você vai encontrar, assim, 3 ingredientes que sobressaem, assim, e que valorizam muito a qualidade, a pureza deles, tanto na japonesa quanto na italiana. E isso me encantou bastante, né? Claro, já gostava, né? Que acho que todo brasileiro paulista, principalmente, já nasce gostando de comida italiana, né? Mesmo no mundo. Mas acho que isso me fez conectar bastante, assim. E o primeiro restaurante que eu trabalhei era um restaurante italiano mais moderno, né? Mas as pastas eram, assim, excelentes, assim, muito boas. E acho que foi isso também. A primeira cozinha que eu trabalhei era uma massa fenomenal. E depois eu fui descobrir que eles compravam a massa, eles não faziam a massa lá. Era de um lugar que chamava Família Baldassari. Que era um pastaio, cozinheiro, que fazia as massas e entregava para restaurante, né? E aí eu fui visitar ele. Naquela época ele ainda fazia num porão, assim, as massas, né? E foi muito bonito ver ele fazendo, assim, todo mundo... A massa tem um gestual, assim, né? Muito importante e bonito. E aí ficou na minha cabeça. E aí, conversando com ele falou que o sonho dele era abrir um lugar para público, receber as pessoas e ter algumas mesas para servir as massas também, não só fazer. E aí eu saí daquela visita meio já determinado, assim, já foi no começo da minha carreira em gastronomia e eu já pensava em voltar para o Brasil, né? A ideia não era isso no Canadá, né? Não era ideia ficar morando lá para sempre. Então eu já meio que saí de lá falando assim, quando eu voltar para o Brasil vou abrir um pastifício, um restaurante que a gente consiga receber as pessoas e... A sua primeira experiência mesmo com gastronomia foi no Canadá? Foi no Canadá. Você foi estudar e acabou trabalhando lá em restaurantes? Isso. Foi justamente no momento que eu falei que eu estava repensando minha carreira, né? Já estava indo atrás de uma experiência em gastronomia. Minha esposa recebeu uma promoção, uma proposta para se mudar para lá e a gente se mudou juntos. E aí eu aproveitei essa mudança de vida, de lugar e mudei a carreira também. Aí eu fiz um curso de gastronomia lá e comecei a trabalhar em restaurante lá. A gente ficou 5 anos lá. Você fazia o que nos restaurantes? Comecei como chama garde-manger, né, que é a seção fria das saladas. E aí fui galgando e fui, né, mudando para várias áreas. Eu tive essa primeira experiência que eu comentei, né, do restaurante italiano. Depois trabalhei num outro restaurante que era especializado em comida da Toscana. Também muito forte em massas. E depois eu falei, acho que né, pensei, né, é nisso que eu quero me desenvolver. E aí eu fui atrás da carreira de pastaio, né, que não é uma carreira muito, assim, definida, porque não tem muitos lugares que tem, mas é uma função muito específica, assim, né? Então, de certa forma, é legal, assim, de estudar e eu vi que fazia muito sentido eu me especializar, né? Você sempre imaginou que teria o seu próprio negócio? Então, foi nesse primeiro ano. Assim, eu nunca tive eu sempre procurei, né, como falei, oportunidades e tal, mas eu nunca tive um sonho, assim, definir, eu tenho que ser dono né? Não era um desejo desde sempre, não. Poderia ser um caminho, como poderia não ser também. Sim. E aí você foi lá, estudou gastronomia, trabalhou em restaurantes. Você se preparou para outra parte do negócio também? Você tem a formação em administração de empresa, então eu imagino que isso já ajuda bastante. Ajuda bastante, Me ajudou bastante trabalhando nos restaurantes de uma maneira assim
de ver o funcionamento, né? Então, eu lembro que a vida, né, de cozinheiro é muito, muito pesada, assim, né? Demanda muito fisicamente e mentalmente. E muitas cozinhas é muito estresse, assim. E eu via que... Eu percebi, assim, muito nitidamente o impacto do cardápio, do menu, na vida da cozinha, né? Então, você querer, como chefe, por exemplo, você querer colocar vamos supor, uma espuma de não sei o quê, um óleo de não sei o quê no prato, né? E o impacto disso que traz no trabalho da cozinha, no tempo, né? Às vezes no desperdício de matéria-prima, né? É isso que esse tipo de visão eu já consegui ter, né? Trabalhando lá. Eu acho que talvez sem a minha formação eu não teria percebido, assim, né? Eu acho que isso foi super importante. Mas, assim, na verdade, eu tinha, né, trabalhando na cozinha, eu já tinha esse desejo. Eu coloquei um objetivo para mim, né? Eu falei, daqui 5, 6 anos eu quero abrir um restaurante em São Paulo. Então, tendo esse objetivo, para mim foi mais fácil construir minha carreira. Tomar as decisões que eu precisava tomar, né? Eu não deixei nada, assim, um caminho fixo. Mas quando vinha uma decisão, ficava mais fácil. Então, por exemplo, né? Eu já estava decidido que eu queria abrir um restaurante especializado em pasta aqui em São Paulo. Então, procurar uma carreira de pastaio é um caminho, né? Foi um caminho natural, foi um caminho fácil. Eu acho que se eu não tivesse esse objetivo no futuro decidido, eu vejo muito assim, que talvez eu iria falar assim, eu quero ter o máximo de contato com vários tipos de cozinha possível, né? E tudo bem, também Tudo seria bem, um caminho. claro. Sim, só que aí, assim, né, eu vendo agora, assim, demoraria muito mais para eu entender o que eu quero fazer, para eu me especializar, né? E no meu caso eu já estava com 33 anos, né? 32 anos. Então, a carreira de cozinheiro não é muito longa por essa demanda física e mental, né? Então, eu também não tinha todo esse tempo. Eu acho que para você conseguir se desenvolver como vamos dizer assim, um chefe, um cozinheiro completo, eu acho que pelo menos 10 anos, né, de dedicação. Então, é uma coisa que eu acho que eu não tinha tanto disponível tempo. Então, foi importante para mim. Ter direcionado. Ter direcionado. E é importante você... Acabar que você tenha o conhecimento do negócio de duas áreas diferentes, né? Tanto a da cozinha quanto a da parte administrativa. Você acha que isso ajuda a ter um negócio mais sustentável? Com certeza ajuda. Eu acho que eu percebi muito mais essa necessidade, na verdade, foi agora com o crescimento que a gente teve o ano passado, né? Eu acho que o começo ajuda no básico, né? Claro, noção financeira, né? Noção de gestão de pessoas. Mas, na verdade, o primeiro ano, o segundo ano, eu acho que, como qualquer negócio, você está preocupado em ver se realmente vai sair do papel, né? Quer dizer, sair do papel saiu, mas assim, se ele realmente vai ter sucesso, vai ter... No caso do restaurante, se vão vir clientes, vão gostar e vai ser... Se vão voltar. Voltar principalmente. E acho que isso realmente é o mais importante, é onde você tem que focar, seja restaurante, seja qualquer negócio, né? E aí, depois disso, olhar para as outras coisas. Até porque você tem um restaurante só, pequeno, como é o nosso caso do Shiroma, não justifica você ter uma equipe administrativa completa, né? Com departamento pessoal, com marketing, com finanças. Você nem consegue ser sustentável assim, dessa maneira. Então, você tem que tocar do jeito que você consegue ali, né? E aí, agora que a gente abriu um outro restaurante ano passado, o Shiroma Deli, e a gente dobrou de tamanho, todas essas necessidades né, muitas coisas de teorias de administração que eu aprendi lá atrás, na época da graduação, agora estão fazendo muito sentido,
né? Então, muita coisa que até às vezes eu desdenhava, assim, né? A teoria, isso aqui, né, parece muito blá, blá, blá. Agora eu falo, não, Faz sentido. faz sentido. E eu tô indo atrás e estamos reestruturando para conseguir melhorar nessa parte. Uma coisa que eu vejo é que justamente esse crescimento é muito dolorido para o pequeno empreendedor, né? Independente do setor. Então, sair da pequena empresa em que você acaba tendo domínio e controle de toda a operação para dar um salto. Pode ser ter mais uma unidade, pode ser escalar algum serviço, né? Enfim, é muito dolorido fazer essa transição, né? Como foi para você? Quais foram os desafios exatamente? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro desafio é assim, né, você crescer a ponto de você não conseguir estar presente, mesmo fisicamente, em todos os lugares, né? No meu caso, no restaurante, quando a gente abriu, né, você está lá fisicamente, né? Então, você, querendo ou não, acontece um problema, você já está sabendo, você consegue identificar, resolver, falar com as pessoas. Quando começa a aumentar, o nosso primeiro crescimento foi, a gente só funcionava no almoço e abria um dia no jantar. A gente decidiu abrir 2 dias. Já são 2 equipes, né? São 2 turnos. E aí depois, abrir 2 turnos já não comportava a nossa produção. Então, a gente teve que alugar um lugar para fazer a produção. Então, já separou fisicamente, né? E aí, quando a gente abriu o Show Modelo ano passado, aí foi a outra mudança a gente aumentou, dobrou o número de funcionários, né? Então, eu percebi muito assim que a cultura, né, que a gente tinha criado, ela se dissipa, né? Como a gente não tinha processos definidos, valores definidos, se dissipou. Então, esse foi o primeiro baque, assim, que eu tive, né? E como no crescimento você tem que, né, promover pessoas para cargos de liderança e tem uma certa... Você tem que delegar, né, as funções. E essas pessoas, você tem que ter certeza que elas carregam a sua cultura e que têm capacidade e são treinadas para exercer as funções, né? E no nosso caso foi isso. Aconteceu isso, né? E nossa liderança eram pessoas que estavam com a gente, né, da operação. E a gente sentiu que a gente precisava muito dar treinamento para elas conseguirem exercer. Então, é isso que a gente está correndo atrás. E isso que faltou um pouco o ano passado, né? E aí... E é algo muito difícil de você antecipar, né? Eu acho que assim, olhando para trás, era meio lógico que isso ia acontecer, né? Só que para mim, sabe que sempre foi muito difícil colocar no papel, né, os valores e a missão, a visão. E por um motivo até meio simples. Sempre que eu sentava para escrever, eu sempre partia da comida, né? Porque é uma coisa que a gente entrega, né? E só que sempre ficava um pouco... Nunca fazia muito sentido. E aí, quando fez sentido, é quando eu esqueci. Não é que quando eu esqueci, não, mas quando eu coloquei de lado a comida e comecei a pensar mais como valores mesmo, de que tipo de pessoa a gente quer na empresa, que tipo de liderança, né? Pensando mais assim no dia a dia, na gestão, né? E aí que a gente conseguiu escrever uma coisa que eu acho que tanto era verdade na empresa, verdade no que a gente queria fazer e onde a gente quer chegar, né? Para mim sempre foi importante essa questão de ser uma coisa que seja verdade, né? Porque é muito fácil você escrever, eu acho, né? Escrever valores, né? Tem valores, assim, gerais, né? E aí não ser uma coisa que você... O que é real no dia a dia, né? E, na verdade, não adianta, né? A gente vê muitas empresas e até grandes empresas, né? Que tem isso, tem os valores e é meio da boca para fora, Sim. né? Em algum momento, isso vai desconectar da equipe, dos colaboradores, dos funcionários e vai desconectar do consumidor também, né? Do Com cliente. certeza. Então, não adianta mesmo se é da boca para fora. Algum momento o impacto vai ser negativo, né? Sim. Acho que é isso que eu vi, assim, na época que eu fazia graduação, sabe? Empresas
Porque na graduação a gente estuda muito em empresas grandes, né? E aí você via, né? O valor da empresa é esse, a missão. Aí você olhava para a empresa e falava, não parece que é, né? Aí por isso que eu acho que até não valorizava muito isso. Mas E tem outra coisa, assim, no meu caso, né? Da minha pessoa, eu sempre funcionei assim. Eu sempre sofri né, a questão para tomar a decisão, mas eu já saio com a decisão mais acertada, assim, né? Eu acho que, mesmo para aprender a fazer massa, né? Eu sempre fui assim, eu aprendia, só que eu sempre ia lá e testava de outro jeito, errava, né? E aí, isso, de certa forma, eu acabava sofrendo mais com isso, mas eu sabia mais o porquê das coisas e quando eu aprendia, caminhava mais fácil. Assim, né? A meu ver, é isso que está acontecendo agora com a gente. E agora a operação, o crescimento da operação já está um pouco mais tranquilo. Faz quanto tempo que vocês... Ano passado? Que a gente abriu a segunda? Foi no começo do ano passado. Fez 1 ano. Shiroma Deli. O Shiroma vai fazer 4 anos em agosto. Né? E 5 anos desde que eu abri na pandemia, né? Eu acho que agora a gente conseguiu diagnosticar as coisas que estavam acontecendo, né? E começamos a tomar as medidas para conseguir controlar, né? Caminhar. Então, a gente está no meio desse processo, eu diria, né? Ainda tem um caminho longo. Aí. Esse ano a gente, com certeza, pensou assim, a gente tem que dar um passo para trás para conseguir reestruturar tudo isso aí, para conseguir pensar depois, né? O que a gente... Qual vai ser o próximo passo? Acho que uma coisa, você tinha perguntado, uma coisa que ficou muito claro foi comunicação, né? Por conta desse crescimento de divisão, a comunicação ficou muito falha. E é uma coisa que, inclusive, não só gente sócios percebemos, mas a própria equipe também. Então, quando a gente fez uma pesquisa de clima, o primeiro ponto foi comunicação. E aí faz todo sentido, né? Com tudo que eu falei, assim. É interessante, né? Eu sempre falo muito da importância da comunicação. E muitas vezes a gente fala da comunicação da porta para fora, né? Do marketing, né? Sim. Né? Falar com o consumidor, as campanhas, enfim, a marca, né? Como fazer a construção de marca. Mas a comunicação interna, ela é também muito importante, Sim. né? E eu sempre coloco a comunicação como um pilar. Eu vejo que muitas vezes a comunicação é deixada de lado, principalmente para pequenas empresas, né? E eu acho que ela é um pilar importante junto com gestão financeira, junto com gestão de pessoas. E muitas vezes eu vejo que as outras áreas, seja financeira e tal, começam a ter problema justamente pela falta de comunicação interna. Porque é isso, né? Eu acho que a decisão é de um jeito e estou acreditando que a equipe está tomando ou fazendo o processo de um jeito, a equipe entendeu outra coisa e aí está fazendo de outro jeito. Isso começa a gerar problemas em outras áreas, né? Sim, com certeza. Muito nítido, assim, a gente tem várias questões assim. E eu acho que também outra questão que tem a ver com comunicação é alinhamento de gestores, de sócios, né? E eu acho que tem muito a ver com esse documento que eu citei, né? De valores, de cultura, né? Mas também de como tocar o negócio, como ver o negócio, né? Se não está alinhado, também a comunicação, até considerando que ela seja boa, ela também já sai errada, né? Então, esse primeiro alinhamento é muito importante. Você, a partir desse alinhamento, até dessa questão dos valores, você sabe qual o próximo passo a ser dado, né? Qual que é a decisão mais correta, né? Mais certeira. Sim. E também fica mais claro para as pessoas, né? Então, lá, né? O que você espera delas, onde a empresa quer chegar, o que ela quer ser, né? Se não tem isso, a pessoa tá fazendo o trabalho dela, mas não consegue direcionar o esforço dela, né? Feedback também. É outra coisa que a gente sempre teve noção, né? Assim, é importante fazer e tal. Mas no dia a dia a gente sempre, né? Correndo, assim, falar, não deu tempo, aí faz um pouquinho, chama a pessoa. E aí também outra coisa que eu entendi que isso não dá para deixar de lado. Assim.
né? Então, e é uma forma também de você reforçar e, né, promover e dar valor para as pessoas que estão não só produzindo ou desempenhando, mas que estão de acordo com que, né, com seus valores, né? E também uma forma de olhar para as pessoas também, de entender, tal pessoa merece uma promoção, não merece, né? Quando cresce, porque de novo, é a mesma coisa, né? Tudo vem do crescimento, eu acho. Quando você tem 10, 15 pessoas, você está olhando as pessoas, você está vendo as pessoas, então fica muito mais fácil você pensar nelas, né? Quando começa, hoje a gente está com 45 pessoas. Aí, muitas vezes, né, se você não tem esse exercício, às vezes você não parou para pensar naquela pessoa especificamente. E aí fica um erro de comunicação, erro de empresa, né? De não valorizar, né, as pessoas. Então, acho que esse exercício do feedback é outra coisa que também eu vi que é de extrema importância. Dá para dizer que vocês têm, de certa forma, 3 operações? Que é a produção das massas, a operação do restaurante e a operação da deli. De certa forma, né, em pequena escala, a gente tem as 3 áreas de indústria, comércio e serviço, né? Isso complica um pouquinho. Eu ia perguntar, isso fica mais complexo? Acho que fica bastante, porque na questão das pastas, né, a gente não deixa de ser uma pequena indústria, né? A gente produz bastante massa fresca, né? A gente faz para vender, para entregar para os nossos restaurantes, para alguns outros restaurantes, né? Então, é uma preocupação de manter a qualidade, manter o padrão, né? Tem essa preocupação um pouco de indústria. E aí tem a transformação, né, do produto para entregar o prato em si, né? E o serviço, o atendimento, que é uma coisa de uma natureza muito diferente, né? De todas essas outras áreas. Eu acho que tem muito a ver mais com... Talvez se aproximando mais com vendas, assim, né? Das empresas mais tradicionais, assim. E aí é outro know-how, assim. E para mim, eu nunca tive afinidade com essa área. De atendimento? De atendimento, de vendas, assim. Nunca super complexa, né? Nunca tive muito interesse também. Então, eu tô me provocando um pouco mais para melhorar um pouco nessa área, para me aprofundar mais, que é necessário também, né? Mas assim, a gente tem sorte porque a gente nunca precisou também dessa parte de vendas fortes, assim, porque foi um crescimento muito orgânico de tudo, né, que a gente fez. Mas agora a gente viu que, até pelo tamanho também, de novo, é importante ter, e também ter consciência do que a gente está fazendo, né? Vocês são em 3 sócios? Sim, operacionais, sim. A Bia é a chefe do Shiroma, né, e o Joey é chefe do Shiroma Deli. Eles começaram comigo em 2021, né? Quando eu saí de casa, eu conheci eles, a gente passou uma semana cozinhando juntos na minha casa na época da pandemia. E aí a gente conversou e eles decidiram entrar junto, né? Então, em 2021, a gente alugou uma Dark Kitchen e a gente expandiu o delivery. E aí, em 2021, abrimos Shiroma. E aí, desde lá, a gente tá juntos nessa aventura aí. E você fica mais no administrativo de tudo? Eu fico no administrativo, sou responsável pelas pastas ainda, né? E ficou rodando um pouco. Ô, Márcio, muita gente... Eu procurei o dado e não encontrei. Mas muita gente que fala, vou empreender, abrir algum negócio na área de alimentação, sempre passa pela cabeça. Seja porque a pessoa gosta, ou seja porque a pessoa acredita que é um serviço básico, necessário, que todo mundo precisa. Então, todo mundo precisa comer, vou abrir um restaurante porque faz sentido. Mas a operação de um restaurante ou de qualquer negócio que envolva alimentação é muito complexo, né? Ele não é nem um pouco simples, né? Tem a questão do atendimento, a questão de fazer a comida, tem a questão da gestão para não ter desperdício, por exemplo. É tudo muito justinho, né? Aí eu queria fazer algumas perguntas. Por exemplo, eu vou abrir um restaurante.
eu não entendo nada da parte da cozinha. Não entendo, não sei cozinhar, não é minha área. Eu vou só administrar. Faz sentido abrir um restaurante? Olha, eu acho que tem alguns exemplos de sucesso, né? Com certeza não é uma coisa que é proibitiva. Na minha opinião, eu só acho que você abrir dessa maneira, você fica um pouco dependente da pessoa que vai ser responsável pela parte da cozinha, né? De gastronomia. Então, e acho que assim, né, toda dependência é ruim, é uma fraqueza, no caso, né? A não ser que você ache um sócio para tocar junto. Então, acho que, né, não tem nada de errado nisso. Você especializado, por exemplo, na gestão, aí você tem um outro sócio que é responsável pela comida, talvez outro que é pelo atendimento. Eu acho que, nesse sentido, acho que Aí faz sentido. é. Trazer aquela pessoa que é especialista na comida, por exemplo, como sócio, faz sentido. Mas, de qualquer maneira, né, acho que é o que a gente conversou. Você abrindo um restaurante, você pode não ser um cozinheiro, não ser um chefe, mas assim, você tem que entender, né? Porque é tudo conectado, né? E mesmo por exemplo, ferramentas de gestão que você vai fazer, você tem que entender de como é o processo na cozinha, como que é as práticas, a transformação para a gestão ser eficiente, né? Então, você tem que saber. Até a forma como o cardápio vai ser elaborado vai interferir, por exemplo, na parte financeira, né? Totalmente, totalmente. Eu vejo isso acontecendo bastante, assim. Acho que aconteceu mais no passado, mas assim, às vezes, né, o chefe ele quer mostrar muito dos conhecimentos que ele tem, né, das técnicas, e aí né, cai no erro de montar um cardápio muito complexo, ou, por exemplo, com muitas proteínas diferentes, né, sem pensar um pouco no como aproveitar a matéria-prima de um jeito, né, inteiro, ou ter muitos tipos de preparos ali, e isso obviamente recai nos cozinheiros, não só nos cozinheiros, mas vai precisar um time maior, né, de mais tempos de trabalho, e isso acarreta em custo, né? E também dificuldade em controle de qualidade, né? Então, você pensar num cardápio que funcione bem, né? Eu acho que é essencial para um restaurante saudável, né? Saudável eu digo para tudo, não só financeiramente, mas para quem trabalha no A restaurante. própria operação, né? Quanto Sim. mais complexo o cardápio, mais complexa a gestão na cozinha, né? Sim, sim. E aí, né, dependendo, mais pressão em cima das pessoas, né? E isso vai pesar no clima, no ambiente, né? Então, acho que tá tudo meio que relacionado. Acho que o cardápio é uma coisa muito importante. E também tem uma questão de, por exemplo, você vai ter um prato com camarão lá, né? E aí você normalmente você não usa a casca do camarão, a cabeça do camarão. E aí isso vai para o lixo. Se você arranjar uma forma de usar, você já consegue financeiramente trabalhar melhor, né? No caso. Então, por exemplo, lá a gente pega essa cabeça e faz uma bisque, que é um caldo concentrado, e usa no prato do camarão, né? Mas tem várias coisas. Por exemplo, só dar um outro exemplo, a gente tem um prato é um tartar, né? A gente chama de carne cruda. E aí vem o patinho, e só que a gente usa só a parte central, assim, porque a gente tem que cortar, né? O corte tem que ser bem certinho. E aí fica bastante apara. E a gente usa essa apara para os nossos ragus, né? Então, se você não pensar nessa engenharia, tem bastante desperdício, né? Já é um lugar que tem muito desperdício, então se você não pensar bem nisso aí, o desperdício sai do controle. Uma outra coisa, né? A gente está falando aí do cardápio. É importante quando você vai abrir um restaurante pensar que ele precisa ter uma característica ali forte para o cliente se identificar? Eu acho que sim. Eu acho que tem algumas saídas, assim, né? Tem restaurantes que essa característica é no chefe, né? Então, assim, esse é o restaurante, é a cozinha do chefe, cozinha autoral do chefe, né? Eu acho que isso funciona, acontece bastante. Por outro lado, né,
analisando o nosso caso, eu acho que foi muito importante de se colocar como restaurante especializado em pasta fresca, né? Na cozinha italiana de pasta fresca. Eu acho que é uma coisa que eu sempre acreditei, assim, na especialidade, assim, né? Você saber o que você está fazendo, né? Se especializar e entregar uma coisa de qualidade, né? Eu acho que, de novo, é muita relação com a culinária japonesa, né? Que tem muitos... Se você for no Japão, tem muitos restaurantes que fazem só um tipo de comida, né? Que só fazem lamen, só fazem udon, só faz sushi, né? É aquela pessoa que estudou e está entregando o que ela é boa, né? Então, quando você for no restaurante, você fala, eu sei que eu estou comendo uma comida de qualidade, porque a pessoa é especialista nisso. E eu acho que, no nosso caso, foi... Além de ser verdade, né? Assim, ser uma questão de valor, eu acho que ajudou bastante a gente, né? A gente... ainda hoje não tem... No caso do Oshi-Roma, a gente só serve massa. A gente tem as entradas, aí... como principal massas e depois sobremesas, né? Então a gente não tem prato de carne, né? Risoto, né? Tem várias vertentes da culinária italiana que não massa. Eu acho que, de uma certa forma, ela restringe um pouco, mas ela atinge mais certeiramente o público que quer, né? Então, quando a pessoa acaba pensando, tô com vontade de comer uma massa, se ela conhece a gente, ela acaba pensando naturalmente, né? Então, acho que isso foi importante. E como que é a concorrência nessa área de restaurante? Olha, em São Paulo tem bastante, né? Sim. A concorrência é grande. Mas eu nunca vi por esse lado, assim, nunca pensei muito, assim, na questão de concorrência como algo negativo. Eu acho que é muito mais positivo, sabia? Eu vejo muito mais, assim... Um lugar que tenha outros restaurantes, na verdade, é melhor, sabe? A não ser que seja um restaurante, né, que abra um restaurante igualzinho o seu, do seu lado, né? Que aí vai ter alguma repercussão. Eu acho que esse tipo de concorrência, assim, de abrir outros estabelecimentos perto, eu sempre eu vejo como melhor. Traz mais fluxo de pessoas, mais interesse pela área. E eu acho que, no caso da gastronomia, né, da indústria de restaurante, eu acho que eu vejo mais acontecendo agora, que eu sempre enxerguei com bons olhos, que é a colaboração entre os empreendedores, entre os chefes, né? Que às vezes você fica nessa questão de ego, assim, né? E nunca é construtivo. Eu acho que a cozinha ganha muito mais com colaboração, com, né, discussão, com compartilhamento de ideias. Eu do até que ao contrário. vi no seu Instagram, e acho que até uma matéria sua, indicando restaurantes. Sim. Não tem... São Paulo é gigantesco, né? Tem... Para quem leva com seriedade e faz comida boa, eu acho que tem espaço. Eu ia até perguntar isso, assim, quando você, né, eu vou abrir restaurante, você pensou nisso, e aí a massa e tal. Nunca bateu aquela coisa assim, nossa, mas eu vou abrir mais um restaurante italiano, mas eu vou abrir mais um restaurante nesse mundo gigantesco de restaurantes, principalmente em São Paulo, né, que a gente tem bastante opção. Sim. Te bateu isso em algum momento? Olha, não. Antes de ter aberto, quando eu estava com a ideia, eu falava com umas pessoas, eu vi que as pessoas ficavam com esse pensamento, assim, ainda mais culinária italiana, né, que é um japonês abrindo culinária italiana em São Paulo, que é tão tradicional, assim, né? Mas, assim, de verdade, para mim nunca foi uma dúvida, não, né? Porque era uma coisa que eu fui estudar, que eu me especializei, que eu aprendi a fazer, que eu sabia que eu conseguia fazer, né? Então, quanto a isso, minha preocupação era entregar alguma coisa de qualidade, né? Uma coisa realmente boa. Em relação a essa outra vertente, eu não... E tem uma outra questão, assim, a gente tem, né, muitos restaurantes italianos muito bons, mas eu vi, assim, que das vezes que eu fui para a Itália, tinha muita coisa que a gente ainda não tinha... Não tinha contato, mas... a Itália é muito rica, né? Cada região assim, é totalmente diferente uma da outra. E
E aqui a gente tem uma culinária, no geral, né? Ainda muito... Eu acho que muito atrelada ali o meio da Itália ali, né? Que é a região da Emília-Romanha. Então você identificou que existia uma oportunidade para apresentar outros pratos da culinária italiana que a gente normalmente não tinha nos restaurantes mais tradicionais daqui. Não tanto os pratos especificamente, mas assim, técnicas, né? Por exemplo, a gente está falando de massa. Massa, a gente está muito acostumado a comer a massa, por exemplo, da Emília-Romanha, que é farinha e ovo, né? Mas tem muitos tipos de massa com sêmola e ovo, sêmola e água, né? Tipos diferentes de formatos, né? Então, e técnicas diferentes, né? Então, acho que é mais essa questão. Por exemplo, a gente está muito acostumado a comer massa com ragu, com molho, né? Ragu bolonhesa. Na Itália tem muita massa que não tem um molho especificamente, né? Então, é mais assim, um vegetal, né? Um azeite, alho, alguma coisa... É um pouco mais refrescante, mais simples, assim, né? E eu acho que esse tipo de coisa também me fez querer abrir uma coisa e perceber que não era tão explorado aqui, né? Eu acho que nesse sentido uma oportunidade. E quando você foi lá para o Canadá, começou a estudar, trabalhou nos restaurantes lá, quando você voltou, você trabalhou num outro restaurante aqui, né? Aqui, minha sócia Simone, né, da época que a gente abriu uma consultoria financeira, mais ou menos na mesma época que eu resolvi mudar de carreira, ela também foi para o Japão, se apaixonou por lamen. E eu sou sócio, mas ela que é a fundadora operacional, ela abriu um restaurante de lamen que é o Jojo Ramen, né? E quando eu voltei, esse restaurante já estava aberto, funcionando, era um sucesso. E a gente estava procurando uma segunda unidade, para ser também a unidade de produção, né? E aí foi exatamente quando eu estava voltando para o Brasil. E aí para mim foi assim, né? Caiu como uma luva. Eu ajudei a abrir a segunda unidade e foi uma baita experiência também, porque aí eu tive, né? Sair da cozinha e vi como é abrir realmente um restaurante, que tem toda uma outra questão aí por trás. Você usou o seu aprendizado ali pro Shiroma, né? Aí eu fiquei quase 2 anos e aí foi quando eu fui abrir e veio a pandemia. E aí você fez seu teste lá e tudo mais, mas você, para fazer seu plano, né? Vou abrir meu restaurante, você estava no processo, procurando lugares, ou enfim, né? Fazendo planejamento. Você fez uma pesquisa de mercado, né? Você está falando que identificou que a gente, de repente, não tinha tanto acesso a determinados pratos de algumas regiões da Itália, por exemplo. Você fez essa pesquisa? Como foi esse processo? Eu não fiz uma pesquisa pensando no negócio, né? Eu fiz uma pesquisa de aprendizado, assim, né? Fui lá para observar isso. Mas o que eu vejo muito, que eu acho que isso é o que a gente tem de visão para o restaurante, para a empresa em si. Hoje acontecendo é a réplica, né? Como você falou, tipo os pratos. Então, trazer um prato da Itália e fazer aqui, né? Eu acho que isso hoje a gente tem bastante. E uma visão que a gente tem para o futuro é conseguir fazer uma culinária italiana que não precise recorrer a esse tipo de instrumento, vamos dizer assim. Que a gente consiga fazer uma culinária italiana aqui em São Paulo, que é usando os ingredientes bons que a gente tem aqui, né? A gente faz um pouco disso, mas eu acho que a gente tem que amadurecer mais e também os nossos clientes também, né? De entender que isso é possível. Então, só para dar um exemplo, assim, você vai na região de Puglia, lá no sul da Itália. Você está numa região mais no centro ali, no interior da Itália, você vai ver que você vai comer uma comida um pouco mais pesada, né, com um pouco mais de carne. Aí você vai mais para o litoral, é uma comida totalmente diferente, que é mais frutos do mar, mais vegetais frescos, né? Ou seja, isso vale para toda a Itália. Eles usam o que eles têm ali ao redor ali, de bom, né? E eu acho que isso que a gente tem que conseguir aprender a fazer aqui, né? Enxergar. Então, pegar os ingredientes bons daqui
e fazer, não necessariamente fazer igual fazem lá, mas usar as técnicas de lá com os ingredientes daqui e criar uma culinária italiana paulista, vamos dizer assim, né? Pegar características nossas aqui e colocar na culinária italiana. Essa é a ideia. Por exemplo, né, você vê pesto, né? Lá na Sicília usam bastante pistache ou amêndoas, que é coisas que eles têm lá, né? Você vai lá para Gênova, eles usam pinhole, né? Então cada região tem a sua castanha. Como seria o nosso pesto? Pois é, então a gente pensa muito nisso, mas aqui a gente tem algumas coisas, né? Tem amendoim, a gente tem plantação de macadâmia aqui, então eu acho que conseguir usar essas, por exemplo, né, a macadâmia, e não só no pesto, mas em várias coisas, né? Porque lá você encontra, na Sicília, você encontra um monte de coisa de pistache, né? Sorvete, né? Que virou uma coisa mundial, febre. agora exatamente. Então, mas eu acho que é isso, a gente vai conseguir chegar nesse objetivo que eu falei quando a gente conseguir identificar todos os ingredientes e transformar isso de uma maneira que seja italiana, né? Bacana. Tem algum desafio, alguma coisa que aconteceu que hoje você olha assim para sua trajetória, e especialmente, né, na abertura do She-Roma e tal, nesse negócio, que você fala, nossa, tal coisa eu fiz desse jeito e deveria ter feito de outro? Olha, eu acho que é um exercício muito bom de até assim pessoalmente assim, porque não deixa de ser reflexo dos donos, né, a empresa, né? Então vou dar um exemplo que eu percebi muito. Sempre prezamos muito por criar um ambiente leve, né, tranquilo, e eu acho que de certa forma a gente conseguiu. Só que faltou muito, assim, até por essa questão que eu falei de saber o que a gente valoriza, né? De ter esses instrumentos também de gestão, de deixar claro o caminho e deixar claro o que a pessoa precisa fazer, o que é esperado da pessoa. Então, resumindo um pouco, seria a cobrança, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu vi que faltou um pouquinho, né? E eu acho que... Não sei se eu mudaria, assim, acho que, como eu falei, tudo faz parte de um... Se eu fizesse de novo, com certeza eu mudaria, né, do começo, mas faz parte do meu aprendizado também. Se fosse começar também, um outro negócio hoje, fazer uma outra expansão, hoje seria diferente Sim. porque você aprendeu, né? Sim, exato. E cobrança, não só pelo fato de cobrar, mas pela pessoa que está exercendo o cargo, é importante para ela, né? Ela conseguir saber direcionar, onde ela tá. saber onde quer chegar. Então, acho que isso é uma lição importante. Contratar para vocês ou foi um desafio em algum momento? Porque a gente fala, né? Você falou especialmente do atendimento, assim. Não é algo tão simples ter alguém ali que é aquela pessoa que tem contato direto com o cliente. Restaurante tem muito a ver com a experiência, né, Márcio? Em algum momento foi difícil contratar pessoas? Sempre foi difícil. Eu acho que cozinha sempre foi um pouco mais fácil, né? Eu acho que cozinha tem muito o lado da pessoa que gosta de cozinhar também, né? Tá lá porque gosta, então é um pouco mais tranquilo achar um perfil assim. Serviço é um pouco mais complicado, que para muitas pessoas é uma função que a pessoa não cresce falando, eu nasci para fazer isso, eu gosto de fazer isso. Apesar de que tem gente que faz muito bem, lindamente. E às vezes também é uma função de transição para a pessoa, né? Ela gosta de fazer outra coisa e está lá para ajudar ela, né? Enquanto ela consegue se sustentar com a outra função. E nesses últimos anos eu senti que no salão muita gente saiu da carreira de atendimento, foi procurar outras coisas mesmo. Então tem uma escassez assim, grande. Mas contratação é outra dor que a gente sentiu. Quando a gente dobrou de tamanho, a gente contratou muita gente de uma hora para outra. E a gente não estava estruturado assim, não tinha esse processo estruturado. Então, foi um outro
erro nosso ali, né? E aí hoje, sabendo que tipo de perfil que a gente quer e estruturando a contratação em si, né? Fica mais fácil de começar, certo, né? Ter a pessoa já com um perfil com as competências que a gente enxerga importante, né? Márcio, é muito mais difícil crescer do que abrir o negócio? Não sei, hein? É uma boa pergunta. Eu acho que, apesar de tudo, eu acho que não. Eu acho que abrir você tem muito mais chance de dar errado, assim, né? Agora, assim, crescer é mais de entender, né? E ir atrás e consertar e mudar as coisas, mas eu acho que você conseguir colocar a ideia para validar e para, né, conseguir transformar a ideia num negócio, eu acho que você corre mais riscos. Para crescer? Não, para abrir. Para dar certo, assim, Aham. né? Dar certo é muito relativo, mas assim, para criar o negócio, começar a andar funcionar. funcionar. No começo, eu acho que é mais Desafiador. Mas tem que tentar, né? Você se imagina fazendo outra coisa? Olha, acho que dependesse só de mim, assim, talvez eu teria não, fazendo outra coisa não, mas teria alguma coisa menor, assim, um restaurante menor, eu fazendo as massas ali, né, que eu gosto bastante de fazer. De repente, um outro negócio para o futuro, assim. Não sei, mas eu falo isso, né, que eu gostaria de ter uma coisa pequenininha, mas ao mesmo tempo eu gosto de pessoas, então ter essa consciência e ver as pessoas que estão com a gente, quanto evoluíram ou né, já saíram para outro lugar e estão indo muito bem, eu acho que isso também faz parte do... E por que vocês resolveram expandir e abrir a outra operação, o Deli, por exemplo? Por que não ficar só com o restaurante? Poderia ser uma opção. A gente sentiu, numa fase que a gente já estava funcionando à noite, tinha 12 equipes. Sentiu que a gente tinha muita gente boa com a gente e a gente não ia conseguir dar muita opção para elas, né? Então, chegou no momento... E a gente também sentiu no momento que a gente estava um pouco inchado de pessoas. E não é a única... obviamente, não é o único motivo, mas a gente falou, ou a gente tem que dar uma enxugada, cortar, ou a gente já pensava em crescer, em abrir outra unidade, né? Falar, acho que talvez seja o momento. E também o Shiroma Deli não deixa de ser uma volta às nossas origens, né? No caso, a minha origem, quando fazia as massas, entregava para as pessoas. Lá no Shiroma, a gente tinha uma vitrine pequenininha ali que a gente tinha as massas para as pessoas comprarem, mas nunca funcionou, que era super apertado, não conseguia ter uma pessoa lá para atender as pessoas. E aí, até o momento que a gente decidiu tirar, porque mais atrapalhava do que ajudava. E aí o Shiroma Deli não deixa de ser a volta a isso, né? E também a minha ideia original de ter as massas para as pessoas comprarem, para fazer em casa, para vir. E também a gente serve comida lá. Então é uma coisa mais casual, assim. A pessoa pode tomar um café, pode comer. Então foi meio que uma extensão, diria assim. O Shiroma foi nesse sentido muito natural. A gente falou no começo sobre você ter sempre analisando oportunidades de negócios e tal, e entender que você precisaria empreender com algo que fazia sentido para você, que no caso era a gastronomia. Você sente que hoje você está cumprindo o seu propósito? Sim, eu sinto que é uma grande evolução, assim. Eu sinto que eu cumpri esse propósito, mas sinto que eu tenho que continuar fazendo isso, né? Acho que hoje, de uma forma diferente, mas voltando ao que eu fazia antes, na parte de gestão, que eu tenho que me aprofundar mais, me especializar mais e aprender para conseguir fazer a gestão da forma que eu acredito. Então, acho que, no fundo, só muda um pouco de lugar, assim, né? Acho que no passado foi muito de ir atrás de especialização na gastronomia, em massas, coisas que eu gosto muito. Agora está sendo recuperar um pouco disso que eu achei que eu nem... Para falar a verdade, usar mais. Não ia usar e que eu nem gostava, sabe? E agora eu tô criando gosto, assim, para isso. Então, é uma coisa que eu tô redescobrindo.
Você fala muito em buscar conhecimento, né? Então, você fez a faculdade, claro, te ajuda no que você faz hoje. Você foi procurar o curso de gastronomia, se especializar, estudou culinária italiana, né? Sempre buscando conhecimento. Falou agora de novo que está buscando conhecimento nessa parte de gestão e tal. Onde você busca conhecimento, Márcio? Onde? Olha, acho que todo lugar, assim, pessoas, né? Impressionantemente, quanto conhecimento tem pessoas que também buscam, né? Já fizeram todo esse filtro, assim, para você. Acho que referências, com certeza. No caso de gastronomia, livros, assim, massas, livros. Tem bastante livros a respeito disso. Já fui também em alguns restaurantes estagiar, ver como é que funciona. Acho que isso é bom. A gente recebe bastante gente que tem interesse lá no Shiroma. E a gente sempre foi muito aberto com isso. Assim, acho que é isso que eu te falei, de importância de trocar conhecimentos, né? Internet também. Tem muita coisa, né? De muito valor na internet. Só saber filtrar. Isso que é o mais importante. Tem muita besteira também, né? Mas, e acho que o principal é conseguir ainda ficar, como dizer assim, ser humilde, reconhecer as falhas, né? O que você precisa aprender, saber que você nunca é o suficiente, você precisa tá indo atrás, né? Porque Sim. tem muita coisa. Muita coisa para aprender, né? A gente nunca vai saber tudo. Não. Um entrevistado aqui em um outro episódio falou que quando você que empreender é algo muito generalista. Que você tem que saber de absolutamente todas as áreas, né? E é verdade, né? E Sim. no fim você nunca vai saber tudo de todas elas, que é impossível. Exato. Acho que é um pouco do vazio que eu sentia formando em administração de empresa e fazendo isso. A gente fala isso, que sabe um monte de coisa, mas no fundo não sabe nada, né? E aí foi... É bem esse sentimento mesmo, né? que eu senti quando eu fui atrás de gastronomia. Eu tenho que saber de uma coisa, tem que saber bem, sabe? E aí depois eu vou atrás. Mas eu acho que é isso, conseguir não ficar louco também, né? Vai atrás do que você consegue, vai aos poucos ali, porque se você querer saber tudo de uma hora para outra, também você vai... Vai enlouquecer. Vai enlouquecer. O que você acha que foi mais difícil nessa jornada empreendedora? Eu falo muito, e a gente discutiu isso também em alguns outros episódios, que é o quanto empreender, esse início de abrir um negócio e tal, ele é muito solitário. A não ser que você tenha um sócio engajado com você, ainda assim, né, mesmo tendo sócio, eu acho que ele é solitário. Parece que ninguém à sua volta entende exatamente o que está acontecendo. Você tem muitas dúvidas dos caminhos a seguir. Você pode ter trabalhado em cargos de liderança nas maiores empresas do mundo. A hora que você vai abrir um negócio, parece que você está ali sozinho, tendo que fazer os seus processos. Para você, qual que foi o maior desafio ou a maior dor dessa jornada, assim? Olha, com certeza o que você falou faz muito sentido. No meu caso, eu tenho 2 sócios, né? Então, discutir questões diversas com eles nesse caso é mais fácil. Mas é muito sozinho, sim, porque... E é uma dor que você não tem... Ela é assim, porque só você mesmo sabe das coisas que você está considerando, que você está passando. E as outras pessoas não têm nem como saber, né? Então, apesar de ser um pouco frustrante no sentido de que as pessoas não entendem, né? E às vezes estão pensando em outras coisas, mas é do jeito que é, né? Não tem como você mitigar isso. Eu acho que uma coisa que... Não sei se foi uma dor, assim, mas uma coisa que eu percebi, que foi importante para eu perceber e mudar, no sentido, assim, de realmente eu não sou e nem tenho que saber de tudo, como a gente tinha falado, né? E ser muito tranquilo em relação a isso, com relação à gestão de pessoas, com relação às outras pessoas que estão na empresa, né? Então, ter muita tranquilidade quando eu erro,
né? Em admitir erro, em Isso é difícil entender. pra você? Ou já foi em algum momento? Já foi, mas no começo. Hoje não é difícil. E eu acho que entender o impacto disso nas pessoas, acho que facilita também, porque você acaba criando um ambiente mais tranquilo. A pessoa entende que, né, se, né, meu chefe ou se o dono da empresa erra e assume erro e pede desculpa, né? E eu acho que essa questão desse ambiente de se você sentir a vontade de poder errar, ou seja, na verdade não é o fato de poder errar, de você poder tentar uma solução para alguma coisa que você está vendo, sem o medo de tomar uma carcada ou tomar uma punição por isso, eu acho que é muito importante se você quer construir uma coisa na empresa, se você quer ver as pessoas cuidando das coisas e pensando em novas, né, Novas possibilidades, ideias, novas ideias, alternativas. com certeza. Isso tem tudo a ver com inovação, né? Sim, com certeza. Eu falo muito que inovação não é só tecnologia. A gente tem até episódio aqui mostrando exatamente isso, com a franquia de biscoitos finos e tal, que é super inovadora. E a gente está num momento em que inovação é fundamental para se manter no mercado, né? E até nesse sentido, assim, então eu perguntei, você nunca pensou, poxa, vou abrir mais um restaurante italiano? Não é mais um, né? É o Chiroma, com um cardápio específico, com a cara do Márcio, com a cara dos chefes que estão lá. Isso não deixa de ser uma inovação, né? Então, vocês se diferenciam de outros restaurantes italianos, oferecendo uma culinária, oferecendo um cardápio que é baseado em massas, né? Que não tem outros pratos da culinária, e vocês se mostram especialistas naquilo. Então, isso não deixa de ser inovação, né? Acho que sim. E você pensa isso, então, na gestão da sua equipe. Deixar que eles sejam livres para fazer coisas diferentes, para ter iniciativa, para propor alguma coisa. Isso eu acho que é muito importante, e é uma coisa que acho que a gente consegue estabelecer e é uma coisa que a gente quer deixar mais ainda enraizado, assim, né? E muitas vezes não é assim na ideia de um prato, por exemplo. Às vezes é resolver um problema ali que está acontecendo no procedimento da cozinha, por exemplo, né? E aí a pessoa que olhar para aquilo e falar, e se a gente fizer dessa outra maneira? E aí funciona, sabe? E aí não ser essa coisa engessada ou ser essa coisa de baixo para cima, assim, né? De cima para baixo. Mas acho que é muito mais fácil falar do que realmente fazer. E uma coisa que eu percebi, até falando na questão da cobrança, é que também não é... Acho que tem tipos de erro, né? Eu acho que um erro que a pessoa tomou uma decisão, considerou as possibilidades e deu muito errado, é um erro admissível, assim, é um erro que ela tem que estar tranquila para cometer, né? Tem erros que não são admissíveis, assim, né? Erros de, por exemplo, falta de higiene no preparo da comida, ou falta de cuidado com a comida, né? Esse tipo de erro a gente não pode... Ela não pode se sentir confortável que ela pode estar fazendo, não. Isso ela tem que entender que ela, né, ela tem que tomar muito cuidado realmente. Então, acho que... Tem algumas áreas que dá para ser flexível e outras não, né? Acho que é esse equilíbrio aí, encontrar que é o difícil, que é o desafio. E, Márcio, para a gente fechar, eu sempre peço que o entrevistado dê uma dica para quem está começando a empreender ou já empreende e está ali lidando com todos esses desafios dessa jornada. E eu queria que desse uma dica específica para, de repente, alguém que quer abrir um negócio em restaurantes ou nesse setor de alimentação, de gastronomia. Eu acho que... Eu diria que é importante escutar pessoas que você confia, né? Sobre a sua ideia, mas não botar tanto peso nisso, né? Eu acho que se você acredita mesmo, eu acho que o mais importante é talvez você encontrar a maneira mais barata, mais fácil, mais simples de testar a sua ideia, né? Como a gente está falando do MVP. Porque só vai dizer mesmo se vai funcionar na hora que você jogar para as pessoas e entender se tem valor, se não tem, se as pessoas têm interesse ou não, né? Então seria assim, não pese muito nos conselhos que as outras pessoas dão, apesar de ser importante. Se você acredita na sua ideia, acha uma maneira de colocar ela para rodar. Eu acho Mesmo que ali, dá para fazer investindo pouco
testando o mercado, testando quem é o cliente, né? Com certeza. Foi no meu caso que aconteceu até de forma, né, inevitável, natural, que aconteceu comigo e eu vejo olhando para trás que foi super importante. Se você não tivesse feito aquele teste na pandemia, da entrega em casa e tal, você acha que hoje seria diferente ou teria sido muito mais difícil o processo de abrir o restaurante em si? Eu acho que todos esses pequenos passos mudam, né? Eu acho que, por exemplo, se eu não tivesse feito isso, eu não teria entendido bem o interesse das pessoas, a demanda. Mas não só isso, também não teria conhecido meus sócios hoje e muito do que o Chão Maé também são eles, né? Então é uma mistura nossa. Então acho que teria sido muito diferente, com certeza, por vários motivos. Você teria começado o restaurante sozinho lá atrás? Eu sempre... Seu plano era esse? Não, assim, não sozinho. Eu sempre pensei em ter dividir essa... Porque eu realmente já pensava nisso. Eu acho que por dois motivos. Você ser empreendedor é muito solitário mesmo, né? E é uma coisa que eu não... Que eu funciono melhor com mais pessoas, assim. E... Agora eu me perdi um pouquinho. Se você abriria o restaurante sozinho lá atrás, você falou que não, que já pensava no sócio, né? E eu já sabia, assim, que a parte financeira, não só financeira, a parte de administrativa, era importante eu ter cuidado, ter, né? Então, eu já sabia que eu não ia conseguir dar conta da cozinha e da de administração. tudo. E também, assim, essa parte de chefe, né? De chefe de cozinha, é uma coisa que também eu não me via, assim. Então, já sabia que ia encontrar alguém, um sócio, né? Então, acho que sozinho, acho que eu não teria iria. começado completamente sozinho. Bacana. Boas dicas. Márcio, obrigada, Obrigado, por Juliana. ter disponibilizado seu tempo aqui para compartilhar a sua história e o seu conhecimento também, né? Como eu falei, o objetivo aqui é a gente trazer empreendedores reais mesmo, sabe? Sem... Todo mundo é real, né? Mas eu falo sem firulas e sem histórias. Né? Não é só storytelling, sabe? Pra gente trazer o que acontece de verdade, quais são os desafios. E é um espaço pra gente aprender também, né? Com essas experiências, com essas histórias. Acho que essa troca, ela é muito importante. É sempre bom. Obrigado, foi um prazer, Juliana. Obrigada, eu. E, pessoal, então, se você curtiu, né? Gostou do que a gente conversou aqui, aprendeu, curta o vídeo, compartilhe com quem também precisa saber. Acho que aqui a gente tá falando de um negócio que interessa muita gente, né? Que é a parte de comida, de gastronomia. Então, compartilhe aí com quem tá pensando em abrir um restaurante e ver aqui um pouco o que é a realidade, né, Márcio? As dores também do crescimento. Então, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva. Não deixa de fazer isso porque ajuda a gente. E deixa nos comentários também, né? O que você curtiu desse papo, quem você também gostaria de ouvir aqui. É importante essa troca para que eu consiga construir esse conteúdo com o que vocês querem ver, com o que vocês querem aprender. É isso que o Gente Empreende é, uma comunidade de empreendedores que estão buscando conhecimento. Então, até o próximo. Muito obrigada pela companhia.